Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre membrana plasmática. Como é um assunto extenso, eu decidi dividir em duas partes, tá bom? Então vamos lá. Vou começar falando com vocês sobre a estrutura da membrana. A membrana ela tem uma dupla camada de fosfolipídio, tá? Então é chamado de bicamada de fosfolipídio. Então, aqui é a parte de fora da célula, aqui é a parte de dentro da célula. Ela tem essa organização porque essa parte da molécula é hidrofóbica, então ela não quer água, então ela fica virada para dentro. Essa parte de fora já é hidrofílica, então ela busca a água aqui. Porque se você for pensar, aqui é a parte de fora, então aqui embaixo estaria o citoplasma, certo? Porque isso daqui é uma membrana. Ela tem aproximadamente, essa bicamada, uns 8 nanômetros. Depois eu vou mostrar uma escala para vocês terem uma ideia, tá? A proteína que fica atravessada aqui nessa dupla camada lipídica, fosfolipídica, aqui está a estrutura dela. Sim, são vários tipos. Estou mostrando uma delas. Então, assim, vocês já aprenderam que a proteína é formada por aminoácido, lembra? Então, ela tem que ter 70 ou mais aminoácidos para ser considerada uma proteína. Então, aqui está mostrando, por exemplo, leucina, serina, que são nomes de aminoácidos, só exemplos, tá? E aqui as trincas de bases do RNA mensageiro que trouxeram esse aminoácido para a formação da proteína. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Então, a proteína, aqui os aminoácidos da proteína, aí ela tem uma parte que é assim enovelada, que é chamado de alfa-hélice, e ela, ao todo, ela tem várias subunidades. Tá vendo aqui, olha, uma subunidade, outra. Então, ela tem essa formação e fica um canal. Esse canal aqui é por onde vai entrar determinadas substâncias, porque é específico. Você tem proteínas específicas para determinadas substâncias, tá? Então, não é tudo igual. Então, ó, por exemplo, sódio e potássio. Lógico, tem várias substâncias, vários sais minerais, água, tudo que entra na célula. Mas sódio e potássio, vou colocar o exemplo aqui, que são, assim, importantíssimos para nossa célula e eu coloquei aqui para vocês para observar como que os canais são diferentes por dentro da proteína. Então vamos lá. Aqui você está fora da célula, aqui dentro da célula. Essa seria a proteína que atravessa aquela camada bilipídica. Então, tá vendo a estrutura dela toda enovelada? Lembra quando nós falamos que as proteínas têm estrutura primária, secundária, terciária, quaternária? Então, é uma estrutura bem complexa, tá? Que até lembra que nós comentamos que pode ocorrer a desnaturação, vocês lembram disso? Então, isso é uma estrutura complexa de proteína que está lá na membrana. Aí ela tem essa abertura aqui, isso daqui é isso. Então, quer dizer, você está vendo essa molécula, essa proteína, de cima. Então, essas bolinhas amarelas é o potássio, que ele vai atravessar aqui, que é esse buraco, que é essa abertura aqui. Entendeu? É uma outra vista. Então, isso é a estrutura da proteína que tem um canal que recebe o potássio para dentro da célula, tá? E ele pode sair também, como depois eu vou explicar para vocês, transporte ativo e passivo, né? Mas na bomba de sódio e potássio que é ativo, aí eu vou mostrar para vocês. O canal de sódio é bem mais complexo, ó. Isso aqui é uma proteína também. Só que aqui é a parte de fora, aqui é a parte de dentro da célula. Então, olha o percurso aqui que o sódio tem que fazer entrando
Esse é o sódio, que ele tem que entrar por aqui para vir aqui para o citoplasma na célula. Então, é uma estrutura bem mais complexa do que a do potássio, tá vendo? Então, eu coloquei para vocês perceberem como é específico, não é tudo igual. Quanto aqui que eu falei para vocês que eu ia mostrar a espessura para vocês terem uma ideia. Falamos do lipídio, que é o fosfolipídio, e falamos da proteína, que estão lá na membrana. Então, olha o tamanho. Isso aqui é uma escala logarítmica. Então, vai multiplicando aqui por 10, 10, 10, 10, tá? Então, aqui ele tem o lipídio, a proteína, de 1 a 10 nanômetros, o tamanho dele. Isso é a membrana, tá lá na membrana. Olha onde estão as células. Então, tá numa escala de 10 a 100 micrômetros, tá? Então, olha só, você vai multiplicando de 10 em 10. Então, para ter uma ideia de como é pequeno aqui o que faz parte da membrana em relação à célula. Tudo bem? Esse é o modelo do mosaico fluido, tá? Tem esse nome por quê? Porque a membrana é mole, tá? Fluida. E o mosaico porque por causa dessa constituição aqui, que é tudo encaixadinho aqui, que lembra o mosaico. É nesse sentido o nome. Então aqui vocês veem a dupla camada, né, de fosfolipídio. E aqui são as proteínas que eu comentei com vocês que são específicas. Então, por exemplo, quando é proteína integral, é porque ela está atravessada nas duas camadas. Então, ela fica atravessada assim, tá vendo? Quando é uma proteína periférica, ela só fica embaixo ou ela só fica em cima. Então, essa é a diferença da integral para a periférica. Por exemplo, uma proteína globular, que ela tem esse formato, é uma bolinha, ela sempre vai ser periférica. Nem todas as periféricas são globulares, mas toda globular é periférica, tá? Agora, essa, por exemplo, é uma integral que tem um canal, essa tem a hélice, como aquela que eu mostrei anteriormente. Então, são proteínas diferentes. Por quê? Porque o que vai passar por elas são substâncias diferentes, elas são específicas, tá? Aí, aqui tem a glicoproteína, que seria a proteína ligada ao açúcar, glicose, carboidrato, ó. Aí glicolipídio, que seria a glicose com a gordura, colesterol. Então, toda essa parte externa aqui da membrana recebe o nome de glicocálice, que depois na outra aula eu vou explicar melhor. Mas isso aqui é específico. Específico para quê? Para dar o encaixe do que vem grudar na membrana da célula, entendeu? Como a gente sempre comenta chave e fechadura, é mais ou menos isso, tá? Não é muito o termo que se usa para membrana, mas para vocês entenderem, é um encaixe, tá bom? Aqui agora eu vou comentar com vocês, vou explicar sobre o transporte das substâncias pela membrana. Ela é semipermeável, o que significa isso? Porque ela vai selecionar o que vai entrar, o que vai sair, quer dizer, ela não é tudo que vai passar por ela, tá? Por isso essa permeabilidade seletiva. Os transportes, eles podem ser de dois tipos: ativo, que vai gastar ATP, que é energia, tá? Por que ele vai gastar ATP? Porque ele está contra o gradiente de concentração. Porque a ideia é que sempre da onde tem mais vai passar para onde tem menos. E no caso do transporte ativo, do menos vai para o mais. Da onde estiver menos concentrado para onde está mais concentrado. Então, isso é por isso que a gente fala que está contra o gradiente de concentração. Mas eu vou explicar mais para vocês daqui a pouco. O passivo já não vai gastar ATP porque ele está a favor do gradiente de concentração, tá? Então,
é natural de acontecer, então não precisa de gasto de energia. O passivo pode tanto passar água pela membrana como outra substância. Se for uma outra substância qualquer, íons, sódio, potássio, cloro, enfim. Se for outra substância, vai passar por difusão, tá? Que é um tipo de transporte passivo. Essa difusão pode ser simples, que acontece assim. Por exemplo, gás carbônico, oxigênio, atravessa direto a membrana, não precisa de proteína. Ela é simples por isso. Ela não precisa daquelas proteínas que eu expliquei para vocês com os canais, não, ela atravessa direto. O benzeno, que é cancerígeno, ele atravessa direto. A água, em menor quantidade, mas atravessa. O etanol, o álcool, ele atravessa direto. Então, aqui ó, o perigo, porque ele entra na célula, principalmente neurônio, né? E agora, por exemplo, aqui, olha, glicose, aminoácido, não consegue. Por que não consegue? Eles precisam de uma proteína que ajude, que facilite a entrada na membrana. Daí vem a difusão facilitada. Então, a simples não precisa da proteína, vai direto. A facilitada precisa da proteína para facilitar a entrada. O próprio nome diz. Então, por exemplo, ó, aqui tem uma proteína de canal, como a gente tinha falado. Aqui são formatos diferentes. Por quê? Porque depende do que estiver entrando. Então, são encaixes diferentes, mas ela facilita a entrada. Mas tudo de uma forma que não gaste energia. Não há necessidade de gastar energia. Naturalmente, ela vai encaixar a substância que está entrando e vai jogar para dentro da célula. Quanto à água, ela vai passar por osmose, tá? Então, é sempre da onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Quando a gente fala de concentração, é a quantidade de soluto, uma maior quantidade de soluto, isso aqui seria o soluto, aqui está mais concentrado e aqui está menos. Então, por exemplo, se fosse sal e água. Então, aqui tem mais sal e aqui do que aqui. Então, da onde vai vir? Sempre do menos concentrado para o mais concentrado. Isso é osmose. A difusão é o contrário. É do mais concentrado para o menos concentrado, tá? E aqui está a membrana semipermeável que a gente comentou, que ela vai passar algumas substâncias e outras não. Tudo bem? Aqui tem um exemplo de osmose em célula animal. Então, quando pensa que aqui é o meio aonde a célula foi jogada naquele meio. Então, isso é o meio, não é a célula. Um meio isotônico é um meio equilibrado. Então, se eu pego uma célula e jogo num meio que está equilibrado de concentração, tá? Ele não tem nem muito nem pouco soluto, ele está equilibrado com o solvente, ela vai ficar inalterada. A mesma quantidade que sai de água, a mesma quantidade que entra e ela continua igual, tá? Se o meio é hipotônico e eu joguei essa célula nesse meio, ele tem pouco soluto. Então, a tendência dele, como ele está pouco concentrado, é perder água, para ele se manter equilibrado. Como ele perde água, quem ganha é a célula. Então, ela fica assim, ela pode estourar. Isso aqui é chamado de lise, lembra? Então, ela pode estourar porque ela só tem a membrana, ela não tem parede. Então, ela vai estourar porque ela recebeu muita água. Se for um meio hipertônico, ele tem muito soluto. Ele está muito concentrado. Então, para ele ficar com uma concentração menor, ele tem que ganhar água. E quem vai dar essa água para ele? A célula. Então, ela fica crenada, ó, ela fica murcha. Tudo bem?
Isso, uma célula animal, falando, por exemplo, de uma hemácia. Agora, falando de uma célula vegetal, o conceito é o mesmo. Então, se ela vai para um meio isotônico, ela vai ficar equilibrada, normal, não vai acontecer nada. Se ela vai para um meio hipotônico, o meio vai perder água. Quem vai ganhar água? A célula. Só que não ocorre a lise da célula. Por quê? Porque ela tem parede, além a diferença dela com a animal. Ela tem parede e ela tem esse grande vacúolo que se enche de água, ela fica bem túrgida, mas ela não estoura. Se ela estiver no meio hipertônico, então o meio é que vai ganhar água, tá? Vai ganhar água da célula, então ela vai ficar plasmolizada. Então, esse termo plasmolizado é só para a célula vegetal. O que é isso? Contrai o citoplasma, as organelas, só que a parede fica intacta. É diferente da célula animal que fica murcha totalmente, fica crenada. Essa não, ela fica plasmolizada. Tudo bem? Bom, agora o passivo é isso, é osmose e difusão, tá? Agora, o ativo, ele vai acontecer com gasto de ATP. Por quê? Porque ele está contra o gradiente de concentração, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês uma molécula de ATP, que é a molécula de energia, para vocês entenderem como é esse gasto que a gente fala. Então, por exemplo, o que é o ATP? São 3 fosfatos ligados a uma ribose. Lembra, a ribose é uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e a adenina, que é uma base nitrogenada do DNA e do RNA. Então, isso junto forma um ATP. Essas ligaçõezinhas são ligações altamente energéticas. Elas que liberam a energia para tudo, para acontecer qualquer metabolismo que a gente precisa de energia. Então, vamos lá. No caso do transporte ativo, como está contra o gradiente de concentração, então vai ter que gastar o ATP. Esse gasto seria o quê? Quebrou essa molécula. Tinha 3 fosfatos, aqui são 2 e separou um fosfato. Então, por isso que se diz que agora essa molécula é um ADP, porque é difosfato, 2, difosfato de adenosina. Então, na hora que quebrou aqui, liberou energia, tá? E esse fosfato que ficou fora da molécula é chamado de fosfato inorgânico, por ele estar fora da molécula, tá? Aí esse fosfato ele pode se ligar a um outro ADP para formar ATP novamente? Sim, só que aí é o processo da respiração celular que acontece na mitocôndria, tudo bem? Então, quando a gente fala de gasto de ATP, é isso, é quando quebra a molécula e a energia é liberada a partir daí, tudo bem? Então, para acontecer essa bomba de sódio e potássio, que é um exemplo característico do transporte ativo, vai ter que usar ATP. Então, vamos lá. Eu falei para vocês lá no início da proteína, que ela é complexa e que entra sódio e potássio na célula. Então, para vocês terem uma ideia, vai sair, isso que é contra o gradiente de concentração, ó. Dentro da célula tem pouco sódio e tem muito potássio. Então, o sódio vai sair da onde tem pouco para onde tem mais, onde a concentração dele é maior, que é fora da célula. Isso é contra o gradiente, está indo do menos para o mais. Aqui é a mesma coisa, o potássio tem menos fora, ele está menos concentrado fora, ele vai para dentro da célula, que é onde ele tem mais concentração, ele está indo do menos para o mais. A cada 3 sódios que saem, 2 potássios entram. Isso
naturalmente acontece em todas as células. Então, vamos lá. Aqui a camada de lipídio, de fosfolipídio que a gente já tinha falado, e aqui é a proteína. Então, o que que acontece? O sódio vai passar da onde está menos concentrado, que é esse sódio aqui, dentro da célula, lá para fora, aonde ele está mais. Para isso, como está contra o gradiente de concentração, vai precisar de ATP. Então, o que acontece? O ATP é quebrado. Então, ele vira ADP e esse é o fosfato inorgânico que encaixou aqui para fornecer energia. Aí, os sódios estão encaixados aqui e percebe que a proteína virou. Olha aqui, olha a posição dela e olha como ela ficou. Ela virou para eliminar as moléculas de sódio. Aí, aqui está o encaixe do potássio. Então, o que vai acontecer? O sódio saiu, o potássio agora vai encaixar aqui e a proteína novamente vai virar como a anterior aqui, como é a posição dela. E aí, o fosfato inorgânico saiu da proteína e o potássio foi para dentro da célula. Então, isso aconteceu do menos para o mais. Por isso que é contra o gradiente de concentração. Então, esse mecanismo das células é chamado de bomba de sódio e potássio. E por que é considerado transporte ativo? Porque gastou ATP. Nos anteriores, nós não falamos, porque acontece naturalmente, tanto na difusão simples, quanto na difusão facilitada, quanto na osmose. Não tem gasto de ATP, por isso que é passivo, tá bom? Bom, pessoal, eu vou terminar por aqui, aí algumas especializações a mais da membrana, algumas outras características, eu explico para vocês na próxima aula, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau!